Considerando que todos os teclados 60% que tinha por aqui foram embora de um jeito ou de outro, acabamos decidindo montar mais um. Na verdade, a gente optou pelo 65% para ficar um pouco mais folgado, para o shift direito não ficar tão pequeno e para ter um bloco de setas. Dessa vez, nesse projeto, a gente decidiu tomar mais cuidado com as questões de qualidade do material e do barulho de funcionamento mais agradável. E para chegar nesse objetivo, todas as peças são importantes. Você tem que pensar um pouco como um músico, como um luthier, que fica batendo em pedacinho de madeira, né, escolhendo o melhor pedacinho para colocar no instrumento. O kit escolhido foi o XD68 da KP Republic. Essa KP Republic ela é um pouco mais cara no geral que a YMDK. Todas as peças são um pouco mais refinadas, são materiais um pouco melhores. Uma desvantagem dessa loja é que ela não vende kits prontos. Você tem que pegar as peças uma a uma no carrinho, garimpar lá dentro da loja para formar o conjunto completo. E apesar do preço maior, tudo que foi possível a gente comprou nessa loja para obter um resultado mais refinado. A exemplo das placas GH60 e DZ60, essa XD68 permite inúmeros layouts diferentes. Então você tem várias posições diferentes para soldar a chave. É fácil errar o local, então tem que fazer todo aquele estudo inicial de posicionar as chaves sem soldar, colocar o estabilizador, aí uma tecla para confirmar que os espaçamentos estão de acordo com o objetivo. A alma desse projeto são as chaves Keio Novel Keys Box Cream. Elas são chaves lineares, 40 gramas de peso. Elas são totalmente construídas num plástico chamado POM, que ele é mais conhecido pelo nome comercial de Deorin. Ele é um plástico pesado, duro, estável. Ele pode até ser usinado de tão duro que ele é. O atuador dessa chave ele é redondo, em tese é melhor porque não tem cantos vivos e a superfície de arrasto é menor. E não confundir essa chave com a Keio Novel Keys Cream, sem a palavra box, que o atuador é quadrado e a aparência dela é mais comum. Dizem que essas chaves são autolubrificantes, o significado disso é meio dúbio. Alguns dizem que ela solta micropartículas que lubrificam o funcionamento, outros dizem que ela simplesmente é muito lisa já de nascença. O que se sabe, o que é comprovado é que elas amaciam, elas melhoram com o tempo. Eu pensei em fazer aquele esquema de lubing, ou seja, lubrificar as chaves internamente. É usada uma graxa à base de teflon chamada Krytox. Para fazer isso tem que ter algumas ferramentas especiais e muita paciência. E abre toda uma caixa de Pandora de escolher o tipo de lubrificante, se a chave pode ser lubrificada ou não. Então eu acabei decidindo não fazer isso. Acho que não é para mim, ainda não cheguei nesse estágio. Mas de qualquer forma eu comprei uma latinha da Krytox para colocar nos estabilizadores. O principal objetivo de quem lubrifica chaves internamente é remover o ruído, aquela sensação arenosa. Isso faz mais sentido em chaves lineares. Em chaves tácteis, o de clique, o atrito do mecanismo é inevitável, né? O feedback ele é desejável a princípio, não faz sentido diminuir ele. É fato que as chaves lineares mais comuns, mais baratas, elas são arenosas. A gente fez uma comparação aqui entre chaves de alta qualidade. A Keio Speed Silver, que a gente já usou em um monte de montagens, a Zealius, a Tealius e a Cream. Você tem a Silver em último lugar, aí vem a Zealius, aí vem essa chave Cream e aí vem a Tealius, que é a melhor de todas, né? Lembrando que a Zealius e a Tealius, elas já têm o atuador em Deorin. Elas são feitas para serem lisas, para não ter aquele arenoso. E elas são muito reconhecidas pela suavidade de funcionamento. O que eu não gostei delas nos meus projetos que eu montei foi que ela é um pouquinho pesada. Sempre na ideia de ter uma atenção com ruído de funcionamento, a gente optou por uma moldura de fibra de carbono. Eu não gosto de moldura de alumínio, para mim, não sei porquê, mas ela tende a deixar a chave mais pesada. Aço é melhor para o peso, mas ele dá um ruído mais metálico por questões óbvias, né? Comprar essa moldura foi um risco calculado. E no fim esse risco se pagou, porque a fibra de carbono realmente provou que não endurece as chaves. A carcaça de alumínio grosso ajuda no ruído, ajuda na estabilidade do teclado. No geral, quanto mais massa você adicionar ao teclado, melhor. A desvantagem é que essa carcaça oculta o backlight, que é RGB, né, por baixo da placa, XD68, mas backlight não me interessa, então não tem problema. Muito importante para a questão do ruído e do funcionamento suave é o estabilizador ser bom. O estabilizador eu estava disposto a fazer aqueles modding, de botar band-aid por dentro, que o pessoal faz, esparadrapo, e usar a tal da graxa Krytox. Então eu comprei estabilizadores Everglide de plástico transparente. É um material bem duro e liso, não sei se é policarbonato. Os arames dizem até que são folheados a ouro, não sei se isso é verdade. Esses estabilizadores eles são feitos para ser parafusados
teclados, é mais firme. E pelos meus testes ele não precisou de modding, porque ele não, além do ruído já ser bom do jeito que estão, ele não tem aqueles pezinhos que normalmente o estabilizador padrão Cherry tem. Desvantagem desse estabilizador, ele pode quebrar. Eu quebrei um, porque o encaixe é muito justo e o plástico é muito seco. Então sugiro comprar 1 ou 2 extras se comprar desse tipo aí. Eu me safei porque o shift direito no meu layout ficou 1.75, então o estabilizador dele sobrou e foi esse que acabou substituindo o quebrado. Nessa altura da montagem, com os estabilizadores já montados, a gente fez algumas confirmações de localização das teclas, principalmente a linha inferior, tem que conferir bem de perto, porque muita tecla de tamanho fracionário e muita posição diferente que a chave pode ir, então é importante dar uma conferida mais de perto. Fazendo um teste preliminar com a barra de espaço, já deu para ver que o ruído de funcionamento estava ficando bom. Aí começamos a soldar as chaves, começando sempre pelas 4 pontas, pelas chaves mais externas, para ir devagarinho e preenchendo toda a moldura. Uma coisa dessa moldura é que ela é muito apertada e como é fibra de carbono, ela não tem elasticidade. Então eu consegui instalar manualmente as chaves em volta, mas não no meio. Nesse vídeo dá para ter uma ideia da força que eu tinha que fazer para inserir cada chave. E ainda me furei o dedo com os contatos embaixo. Quando chegou nas chaves do meio da moldura, realmente não deu mais para fazer manualmente. A força que tinha que fazer podia chegar a danificar a placa, então eu tive que parar. Bom, o que fazer para consertar isso? Uma solução seria comer um pouco a moldura com a Dremel para abrir o buraco onde entra a chave. Eu não tenho Dremel, sempre penso em comprar, sempre acabo adiando e quando precisa não tem. Uma solução estúpida, mas que funcionou, foi lubrificar as chaves por fora, passando um pouquinho de Krytox. Então nessa montagem as chaves acabaram afinal sendo lubrificadas, embora externamente. Ainda entrava pesado, mas conseguia pelo menos entrar com a chave até o fim. E com essa solução curiosa a gente conseguiu chegar no final da montagem das chaves. Bom, fazendo um primeiro teste de funcionamento, tinha 2 problemas. Era um modificador, mas o problema era uma ponte de solda, porque tem ilhas de solda muito próximas na XD68 nessa área, então é fácil fazer uma ponte. A letra O estava com uma perninha faltando, ela dobrou por baixo da chave. Com a placa toda soldada e conferida, a hora de montar na carcaça. A gente colocou uma manta de EVA no fundo para tirar qualquer ressonância. Nesse ponto, montagem finalizada, dá para aqui comparar mais ou menos como é que é o tamanho em relação aos 60%. Nos primeiros testes, o ruído do teclado ficou muito bom, superou as expectativas. Os keycaps aí, como dá para ver, é meio cheguei, né? São ABS Double Shot. O conjunto é muito bom, esse kit de keycaps veio até com split spaces, né, para teclado ergonômico. Na verdade, eu queria mesmo eram os keycaps com os caracteres ASCII de telegrafia, é bem nerd, mas bem quando eu fui comprar as peças ele não estava à venda e depois voltou, infelizmente. Firmware, como sempre, é o QMK, já tem suporte ao XD68, a matriz é 15x5, com algumas realocações, ou seja, a matriz lógica não bate com a matriz física. Tem macros dentro do projeto do XD68 que lidam com essas realocações, mas eu não usei. Só estou lembrando disso porque no caso isso poderia ser confundido com um defeito de hardware. Do jeito que meu layout ficou, ele ficou com 3 teclas coringa sobrando em relação ao 60% seco. Então para essas teclas eu aloquei Page Up, Page Down e Delete, que para o meu perfil de uso são as que mais fazem falta. Os keycaps eles são esculpidos, mas como eu disse, esse conjunto é muito bom, então essas teclas Page Up, Page Down, elas têm 3, 4 perfis diferentes, então você consegue mudar de linha sem muito problema. Fazendo um teste sonoro, um teste de ruído ao vivo, o teclado parecia 100% terminado. Quando eu gravei a primeira vez o funcionamento, deu para aí você na gravação escuta que o espaço ele tá apitando, tá piando. É curioso que é uma coisa que aparece mais numa gravação do que ao vivo, mas não era para fazer, vamos tentar consertar. O que podia estar apitando? Ou o arame do estabilizador ou a própria barra de espaço. Se fosse o estabilizador, não tinha o que fazer, porque ele já está enterrado embaixo da moldura, não tem como colocar o band-aid lá dentro agora. Mas o problema era a barra de espaço, se você batesse nela com um lápis, você ouvia ela piar. Então como é que resolve isso? Uma tentativa é adicionar massa à barra de espaço, e alguma massa mole, uma massa que amortece a vibração. Então a gente colocou uns pedacinhos de EVA colado com cola quente e, pelo menos ao meu ver, funcionou bem.
A barra ficou um pouco mais pesada, você consegue notar que ela sobe um pouquinho mais devagar, porque a mola de retorno da chave não mudou, mas isso não afetou o uso. Fizemos a mesma modificação em outros teclados, que a barra de espaço também piava. Na barra branca eu tentei colocar menos massa, adicionei uma camadinha de EVA, mais uma, até chegar no ponto que resolvia. A barra de espaço preta precisou mais material que a branca para parar de piar, apesar de ser exatamente a mesma marca e modelo de keycap. Então a cor do plástico muda a característica do material.